Olá você, estudante de cálculo. Estamos aqui mais uma vez com a continuação do estudo das integrais. Na última aula nós vimos um pouco sobre a soma de Riemann, algumas simulações no GeoGebra e vimos como a integral tem a ver com o cálculo da área, usando esse método, tendendo ao limite para o infinito. Então, dando prosseguimento, nós vamos ver agora as propriedades dessa integral definida no intervalo AB. Primeiramente, duas informações importantes e óbvias, né? A informação inicial é que a integral de f de x dx no intervalo de b a a é igual à integral de a até b de f de x dx, só que negativa, ou seja, se o meu intervalo inicial vai de b até o a, eu tenho uma integral negativa. Se eu vou de a até b, eu tenho ela de forma positiva. Então, se eu inverter os limites aqui, eu inverto também o sinal da integral, tá? Outra informação interessante é que se meus limites são iguais, então de a até a, então a área vai ser zero, é lógico, porque meu dx, meu ΔX vai ser exatamente zero. A menos a vai dar zero, dividido por n vai ser zero, então não tem área, né? Não tem como calcular a área. Agora vamos às propriedades propriamente ditas, né? A propriedade número 1 é bem simples, né? Seria a derivada de uma constante, a derivada não, desculpe-me, a integral de uma constante, né? Então, como o dx aqui é em função de x e a constante não tem a variável x, então para eu calcular essa área, a função constante vai ser um retângulo, né? Então basta multiplicar c pelo intervalo dx, né? Por ΔX. Então a constante c vezes ΔX. Então é bem simples essa propriedade aqui, muito simples, né? A segunda propriedade é que a integral da soma de duas funções em função da mesma variável x é igual à soma das integrais. Isso funcionava para as derivadas, também funcionava para o limite, né? Então a gente vai ver que também funciona para as integrais, sem problema nenhum. A terceira propriedade diz que se a gente tem a integral de uma constante multiplicando uma função, né? Tudo isso em função de x, né? Dx aqui. Essa constante pode sair de dentro da integral e ela multiplicar o resultado da integral de f dx dx. Ou seja, eu calculo a integral aqui e depois multiplico pela constante. Isso é bem tranquilo também. A quarta é mais tranquila ainda, porque se vale isso para soma, vale para subtração também. A diferença entre duas funções também, a integral da diferença é igual à diferença entre as integrais, ok? Agora tem algo mais sofisticado, né? Observe aqui, se eu tenho uma integral no intervalo entre a e c, tá certo? De f dx dx, e quero somar com a área, né, com a integral no intervalo entre c e b, da mesma função em cima da mesma variável, observe que o que eu vou fazer aqui é unir o final desse com o princípio desse, o final do primeiro com o início do segundo. Então, na realidade, eu posso ter o integral que vai de a até b, porque é somando, eu estou somando aqui as áreas, né? Então, eu vou somar os limites. Então, se o meu limite superior é c, da primeira, e o da segunda, o inferior é c, então eu posso somar agora os intervalos que vai de a até b, ok? Bem tranquila essa daí, né? Agora a gente vai ter algumas propriedades comparativas, né? Então observe, se eu tenho uma função que é maior ou igual a zero, positiva em todo intervalo entre a e b, ela pode ser negativa em outro intervalo. Mas entre a e b ela é totalmente positiva, então a integral f dx dx, nesse mesmo intervalo de a até b, também vai ser maior que zero, tá certo? Então se a função é toda positiva, do intervalo de a até b, então essa função também vai ser positiva, a integral também vai ser positiva, tá ok? Se uma função é maior que outra função, tá, no mesmo intervalo, tá certo?
Então, a integral dessa função maior vai ser maior ou igual à função a integral da função menor, né? Bem simples isso aqui. Ou seja, é só colocar a integral em ambos os lados e aí mantém a desigualdade, tá certo? E se eu tenho um m, que a gente vai chamar de ponto de mínimo, é um valor que é o ponto de mínimo dessa função f de x, e esse m é um ponto de máximo da função f de x, no intervalo entre a e b, né, onde x varia de a até b, então, se eu pegar esse m que é o ponto de mínimo, e multiplicar pelo ΔX, aquele intervalozinho, né, o intervalo, digamos, desculpe, o intervalo entre A e B, né, aquele pedaço do intervalo, então essa área aqui com certeza vai ser menor do que a integral f dx nesse mesmo intervalo, mas essa integral vai ser menor ou igual a se eu pegar o ponto de máximo e também multiplicar por esse intervalo. Então é como se você pegasse a função inteira e colocasse o ponto de mínimo, fizesse um retângulo com o ponto de mínimo e depois fizesse um retângulo com o ponto de máximo. Então é claro que a área menor vai ser menor do que a área da função, que vai ser menor do que o retângulo maior. Então é bem simples também, vai ser muito importante para nós o nosso estudo a seguir, tá certo? E aí a gente vai ficando por aqui, depois a gente vai fazer alguns exercícios com essas propriedades e na próxima aula nós vamos ver o teorema fundamental do cálculo. Bons estudos e até a próxima!